Tem cebola? Limão, R$1,79. Só que detalhe, né? Você tem que procurar os molinhos. Gente, eu tô comprando limão porque agora eu vou entrar na dieta do limão, porque diz que limão emagrece. E como o limão tá barato, tá R$1,79, eu já vou levar logo o limão pra... Tudo lá em casa agora vai ter limão. É suco de limão, café com limão, limpar limão, frango com limão. Tá bom o limão, tá bem molinho. Ó, outro dia tava R$7. Mas isso aqui foi tirado de um pé só, sabia? Tá bom, tá bom. Você disse que vai tomar limão todo dia? Não. Agora laranja, R$5 um quilo de laranja. Vou levar não. Cebola lá em casa tem. Gente, eu tô sumido que eu tava na rua. Desde cedo que eu tava na rua. Ó, e daqui a pouco eu vou pro shopping. Eu vou jantar no shopping hoje. Tira essa casca verde. Beijo, fui.